as palestras estão sendo filmadas e depois, a posteriori, a gente coloca na internet. Você pode acessar o site da Unispírito. Vocês sabem o site da Unispírito, né? Então, tá ok? Então vamos fazer a nossa assistência espiritual. Antes do tratamento, a gente vai explicar algumas questões a respeito do que é essa relação entre medicina e espiritualidade. Eu gostaria hoje de estudar com vocês aspectos ligados ao fenômeno espiritual. Quando a gente fala de um fenômeno espiritual, nós não estamos falando de alguma coisa que está fora daquilo que a ciência possa abordar, tá? Ou seja, como se houvesse duas lógicas, uma lógica espiritual e uma lógica da matéria, uma lógica da ciência. Não, as lógicas são intrincadas, é a mesma lógica. Então, a primeira base importante é que o nosso organismo, ele é sustentado pelo espírito, tá? Então existe uma relação direta entre o nosso corpo e o espírito. A gente poderia dizer o seguinte, a gente costuma dizer assim, o meu espírito, né? O ideal é dizer o meu corpo, porque eu sou um espírito e tenho um corpo, né? O corpo é que é o instrumento do espírito. Então, o corpo ele só se desenvolve, se estrutura pela força do espírito. Do ponto de vista da ciência, existe toda uma indagação a respeito do que sustenta o sistema biológico. Sistema biológico. Por quê? Porque as forças da física, quais são as forças conhecidas pela física? É a gravitação, não é? Força da gravidade, né? O eletromagnetismo, são as forças que regem a matéria, não é? Aí tem as forças atômicas. Então existe um tipo de força que provoca o movimento das partículas atômicas, é a chamada força nuclear fraca. Provoca o movimento das forças atômicas. E existe uma força dentro do átomo que provoca a coesão das forças das partículas dentro do átomo, que é a força nuclear forte. Então essas são as forças que regem a estrutura da matéria. O nosso organismo, ele está construído baseado nessas forças. Depois tem as forças derivativas. Por exemplo, se você for pensar vamos supor, o DNA, o gene, não é? Os genes, o DNA. Então o DNA é uma estrutura química arranjada e composta por moléculas. Então você tem o fósforo, você tem o açúcar e você tem nitrogênio. Então o DNA ele é uma molécula que tem uma estrutura. Essa estrutura ela é dada ela é derivada das forças básicas da matéria. Eu estou pegando aqui o gene como sendo uma representação simplificada de toda a química do nosso corpo, que aí, em essência, tudo acaba passando pela estrutura genética. Então a estrutura genética, como é que ocorre a construção do DNA, não é? O DNA ele precisa de forças de interação entre o nitrogênio, que são chamadas pontes de nitrogênio. Não, desculpa. Pontes hidrogeniônicas. Existem ligações covalentes e existe um conjunto de associações de forças iônicas. São forças moleculares derivadas dessas forças aqui. São forças físicas. E o espírito interage com essas forças, tá? Então existe uma interação entre o espírito e essas forças que sustentam a base da matéria, tá? Porque o que sustenta e compõe a matéria é esse campo integrado de forças que a gente não vê com os olhos. Então, por exemplo, quando nós utilizamos a força magnética como intermediação da assistência espiritual, nós estamos
atingindo diretamente os genes, o DNA, não é? Atinge o espírito e atinge o corpo, pelas forças magnéticas. Você pode usar a força de um ímã, por exemplo, você pode usar a própria imposição de mãos, que é o magnetismo biológico, não é? Agora, essas forças, elas vão clarear, vamos dizer assim, a energia de nosso organismo, mas nós precisamos de, ao sairmos daqui, impregnarmos as nossas energias com pensamentos e emoções mais positivas, senão a gente volta a sujar o caminho, vamos dizer assim, não é? Então a gente poderia dizer que aqui na assistência espiritual ocorre uma limpeza na expectativa de que a gente recicle a nossa forma de lidar com as emoções, os sentimentos, as palavras, o nosso convívio. A gente sabe que as convivências são difíceis, são sempre uma administração de conflitos, não é? E tem os nossos conflitos internos e tem os nossos conflitos de relação. Então a gente sabe disso, é a escola da vida, não é? Então nós vamos impregnar essa nossa energia com uma perspectiva de, passo a passo, nós irmos dissecando, desenovelando os nós dos nossos problemas interiores e dos nossos problemas de convivência, tá? Há uma questão importante, que é o seguinte: além dessas, vamos dizer assim, além dessas forças físicas, nós temos uma força, que é a força do pensamento, que agrega o que é capaz de interagir com todas elas. Existe uma busca no universo da física para qual é a força primária de todas as forças. É a força do pensamento, não é? E qual é a essência mais aprimorada do pensamento? É a expressão do amor. A expressão do amor é a essência mais aprimorada do pensamento. E o pensamento, ela é a força que permite você lidar com todas essas energias, tá? Então existe uma grande indagação na física: qual é a força primária de todas as forças? É a força do pensamento, e a essência mais aprimorada do pensamento é a força do amor, tá? Então o que acontece?